Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos vivendo o que seria uma bolha de IA, né? Noticiários falam de valuações de empresas astronômicas ou expectativas de a IA tomarem o seu emprego ou uma tecnocracia controlada por IA. Então existe muito assunto envolvendo inteligência artificial, coisas que iniciaram há mais ou menos 3 anos atrás e que hoje a gente começa a ver o desenvolvimento disso, o impacto, né, nas nossas vidas. E é necessário a gente separar, então, a especulação financeira da inteligência artificial, né? Não é exatamente aqui um juízo de valor sobre inteligência artificial ou conselhos de investimento, desinvestimento ou manutenção de investimento, né, nessas tecnologias ou o que for. Mas eu entendo que é importante trazer a minha perspectiva, né, para te ajudar a navegar nesse caminho, né? Você mesmo pode fazer as pesquisas né, a minha intenção é agregar alguma informação para você. É óbvio que existe uma relação disso com prata, né? Se não houvesse, eu não traria aqui. Mas então vamos lá, né? Quando surgiu a internet, né, lá eu me lembro que lá por 1995, 1996, o Itaú já tinha internet banking, né? Tinha aquela propaganda do Itaú 30 horas. Então, já aí 20 anos atrás você já conseguia fazer pagamentos e tal, né? E a coisa começou a se desenvolver, e-mail, né? Eu não sabia o que era o e-mail, né? Nem me lembro qual foi o meu primeiro e-mail, mas foi no Yahoo, né? E o Yahoo foi uma empresa, né, no final da década de 90 que seria uma das maiores. Eu acho que o Yahoo ele era com certeza maior do que o Google, porque ele era até mais antigo do que o Google, né? Nós vimos a internet evoluindo, da internet de escada, e começou a banda larga, e fibra ótica, e Wi-Fi. Então, assim, essas tecnologias, elas vêm e elas acabam agregando valor, né? Elas acabam surgindo novos mercados, novas coisas para serem feitas com a tecnologia. Só que, obviamente, é diferente do que você dizer que não haverão perdas no processo. Algumas tecnologias serão mais utilizadas do que outras, algumas tecnologias serão mais baratas, outras mais eficientes, né? Então, assim, sempre há um super investimento quando surge algo novo, né? E alguns vão cair no meio do caminho, né? Então, quem entrou primeiro nisso, quem apostou primeiro, tende a colher os frutos e sair, né? E aí fica aqueles que talvez foram no hype, né? Talvez foram na empolgação, ou talvez foram porque viram uma paniquete no Instagram falando, vendendo curso de como investir em IA e coisas do gênero. Esses sinais de quando qualquer um fala, né, o assunto fica muito em voga, né, e nós não vemos metais em voga, por exemplo, né, por isso que eu não acredito que nós temos uma bolha do metal, que essa correção de preço dos metais ela estourou a bolha, não tem como, né, são princípios diferentes, né, principalmente a prata, não tanto o ouro, né, ela tem uma utilidade industrial e ela é consumida, e as reservas de prata elas são finitas, né? Elas terão um fim que vai ser mais ou menos por volta ali de 2045, 2050. Então é um recurso muito essencial e está sendo utilizado, né? Mas o ponto é, eu, por exemplo, algumas semanas atrás eu fiz um site, né? Não é um site complexo, né? Até porque um site complexo ele demandaria também muito mais informações para eu apresentar ali. Mas é um site institucional, eu abri uma empresa de consultoria em geologia e tal, né? E eu fiz basicamente todo o processo desse site com inteligência artificial. Se eu fosse pagar um desenvolvedor e tal, ia custar, de certa forma, né, recurso financeiro maior do que o que eu tive gasto,
e ao mesmo tempo, né, o próprio tempo, né? Altera isso, altera aquilo, daí o cara, espera, vou fazer, daí daqui 2, 3 dias marcamos uma reunião para ver como é que ficou e tal. Então, a inteligência artificial, se você souber usar, ela é uma excelente ferramenta. As empresas, elas estão usando IA, às vezes, talvez ainda em forma experimental, porque nem toda IA vai dar o resultado que você espera, né? Mas é esperado que sim, isso passe a ser utilizado mais nas empresas. E isso tende sim a aumentar a produtividade, desde que as pessoas que estão naquela empresa estejam se capacitando, se adaptando, aprendendo a lidar, acaba tendo produtividade. Né? Eu posso falar assim de um familiar meu que, por mais que por 2 anos eu estivesse falando para aprender a utilizar na rotina de trabalho e tal, não tinha interesse. Aí eu forneci o acesso, né, de uma IA que eu utilizo, e agora ele está assim impressionado como isso agregou na produtividade do trabalho dele. Né? Então, eu acho que é natural que as pessoas adotem a tecnologia. Aqui não estou ainda entrando em juízo de valor, né, sobre isso. Né? Porém, eu acho que as partes mais desagradáveis da inteligência artificial é que uma vez que você começa a utilizar, e de certa forma você cria um hábito ou uma cultura de empresa, você passa a ser dependente de um serviço. E eu não acredito que essas empresas que criam os modelos famosos de IA, elas vão conseguir, de fato, prosperar. A minha aposta no mercado de inteligência artificial, né, é que você utilize o seu próprio modelo. Né? Entre parênteses, tá? Certas coisas que eu estou falando aqui não são só coisas da minha cabeça. Né? Tem tanto uma questão de pesquisa e leitura minha, assim como pessoas que eu converso, né? E também me passo muita informação relacionada a isso que é mais dentro do ambiente delas do que do meu. Então, não vou citar nomes para não, né? Mas, por favor, recebam os créditos. Mas o ponto é, por exemplo, vamos imaginar que nem eu, né? Eu tenho uma consultoria em geologia focada em inteligência mineral, né? Análise de viabilidade e caracterização, geometalurgia, coisas que eu gosto. E eu assino um contrato de não divulgação, né? Um NDA, um contrato que eu me comprometo a não vazar esta informação, né? Para um terceiro. Porém, né, até alguns dias atrás eu estava até usando bastante o Grok, né? Não é só a única IA que eu uso, eu uso também o Perplexity. E apareceram novos termos de condições, termos de condições de uso e tal. E ali está escrito que tudo que você coloca na inteligência artificial para que ela analise passa a pertencer à empresa que você está contratando o serviço. Então, de certa forma, se eu tenho um contrato com um cliente meu de não divulgação de informação e eu estou compartilhando a informação do cliente com a inteligência artificial por causa de análise, etc., eu estou quebrando o contrato. Né? E eu acho que a IA, então, para que ela funcione, né, que ela seja adotada na cultura das empresas, principalmente nas questões de desenvolvimento de produto, né, inteligência, propriedade intelectual industrial, coisas assim, você não vai poder usar uma IA comum, que você entra no site, paga no cartão ali, é acessível. Ela demanda muito mais, como se você tivesse que ter uma estrutura na sua empresa para comprar o equipamento que vai rodar essa IA. Essa IA ela vai rodar fechada, né? Não vai ter acesso a um servidor externo e você vai operar ela ali dentro da empresa, né? E ela não vai, os seus dados ficarão ali, ela só vai analisá-los, né? Basicamente isso. Então é essa forma que eu vejo a IA se transformando, né? Principalmente, veja, estou falando, você precisará ter o seu hardware, os seus computadores.
O que é feito, o que precisa para fazer esses computadores? Uma série de elementos, né? Metais, plástico, etc., mas prata, né? Então, nesse uso da inteligência artificial, vai ser necessário ter computadores, né? Mais computadores e computadores mais modernos. Prata, né? Então, é uma perspectiva que eu coloco, né? Eu acho que esse mercado ainda vai se transformar. Então, não acho que esse cenário de bolha, né, tipo, de valuações e valores absurdos de empresas, vai continuar acontecendo. Tem que dar uma corrigida, não faz sentido. Sobe muito, tem que cair muito, né? Até chegar a um nível que as coisas se ajustam. E até entre parênteses, né, a própria SpaceX, ela foi a oferta pública dela na bolsa, lá, Nasdaq, ela entrou valendo 100 vezes o que ela fatura em um ano. Então, para que você fosse ter o faturamento da empresa equivalente ao que ela está sendo valorizada, ela teria que ficar 100 anos operando nesse ritmo aí, né? Fica naquela, será que ela está sendo impulsionada por alguém? Será que o Elon Musk é tão gênio assim? Ou realmente tem gente gaúda por trás dele e estão usando o SpaceX para desovar e sair do mercado, né? É uma perspectiva. Agora, né, então, sobre prata. A tecnologia, ela, além de ela estar em expansão, né, ela está sendo adotada, está em fase de implementação, outras demandas por metal, elas não cessaram, né? Nós continuamos precisando de prata para produção de energia solar, né, transmissão de energia. Basicamente tudo hoje, os carros modernos, eles são computadores sobre rodas. Então, continua a demanda, né? Um cenário econômico favorável, desfavorável, vai mudar alguma coisa? Sim, vai mudar, né? Mas os mercados são diferentes nos países, né? Então, pode ter uma falta de demanda aqui, mas em outro lugar vai ter, né? Até porque como é que eu vou dizer assim, nesse sonho tecnológico que as pessoas, né, de alto poder têm em querer controlar a nossa vida, a tecnocracia precisa, infelizmente, disso também, né? Bom, existe uma coisa assim, né? Tem aquela questão do gato de Schrödinger, né? Tá dentro da caixa, não sabe se está vivo ou se está morto. A gente, obviamente, que espera uma valoração nominal da prata, embora eu acho que esse não seja o principal foco. A ideia, a minha proposta com prata é que você tenha uma forma de riqueza materializada em metal na sua mão, né, como uma forma de proteção, de seguro. Eu não trato a prata como um investimento, eu trato ela como uma reserva de valor, né? Eu vejo ela muito mais como uma forma de eu me proteger, né? Eu prefiro até nem citar as coisas, né, de proteção, mas eu acho que já falei isso bastante aqui, se você me acompanha, você entende, né, do que investimento, né, investimento. Mas é um impasse. Se a prata ir para os patamares que se almeja, a indústria fica inviável, né? Então, essa manipulação que existe em manter a prata sufocada, ela é o que permite que as coisas continuem funcionando do jeito que elas funcionam. E você veja, a Sony, né, que é quem produz o PlayStation, não vai ter mais mídia física de PlayStation a partir de 2028. Né? Vai ser tudo stream, né? O videogame conecta pela internet e você joga pela internet. Lançaram aí esse jogo GTA, não me lembro agora o GTA qual série é, né? Mas não tem mídia física. Então tudo passa a ser, você fica dependendo de um serviço de stream, né? É um estágio do você não terá nada e será feliz, né? Mas novamente, os caras já percebem que existe. Não vamos entrar agora na questão, né, tecnocrática, controle, mas é inevitável. Nós não temos recursos minerais para manter, vamos dizer assim, que toda a população da Terra venha a ter um estilo de vida tipo classe média dos Estados Unidos na década de 90, com alto poder de compra,
alto conforto, padrão de vida. Não existe. Então, certas coisas para se manter a roda girando e a corrida dos ratos operando, elas acabam tendo que ser mudadas. Então você não compra mais um CD, você compra assim no Spotify, né? Ou daí você pode ter um pendrive e tal, né? Se você quer ser dono das coisas hoje, existe um desconforto, né? Não é um desconforto apenas, eu vou comprar prata, tem que esperar chegar, né? E depois para eu vender demora 10 dias, 15 dias. Se você pegar, dependendo do fundo que você aplica, eles pedem 180 dias para entregar o dinheiro a partir do momento que você manifesta que quer sacar. Então, assim, né, para você ser mais livre, tem que ser, né, para você ser dono das coisas, existe desconforto, né? Liberdade envolve responsabilidade, né? Mas, de fato, eu entendo que tomadas as devidas proporções, né? Eu acho que a prata ela não resolve todos os problemas, mas ela é uma excelente forma de você ter reserva de valor, especialmente no caso do Brasil, né? E, embora eu não acredite assim, né, eu não gosto de colocar uma perspectiva negativa, eu, na verdade, quanto mais eu percebo as coisas se deteriorando, mais otimista eu fico. Porque, como diz o, o Jason do canal Casando Verbo, né, as dores do parto, a gente pode envolver uma questão mais espiritual, sim, né? Mas mesmo sem essa questão espiritual, você percebe que assim, do jeito que as coisas estão, nós somos um carro a 200 por hora indo em direção ao muro, né? Não tem como o mundo permanecer civilizado, né? No atual estágio que as coisas estão por mais 50 anos. Então alguma mudança vai ter. E é nessas mudanças que eu entendo assim, é para isso que eu, né, iniciei esse negócio, para isso que eu trabalho com prata, porque eu acredito que é uma das poucas formas de eu preservar a riqueza. Passada a convulsão, temos condições de recomeçar a vida, né? Obviamente que não é só prata, vocês sabem disso, né? Mas eu quero colocar uma questão interessante, né? Situação brasileira. Não vou falar aqui de eleição, tá, gente? Porque se o meu herói ganhar, vai mudar. E daí se o teu herói falhar, não vamos colocar aqui expectativas que lado A, lado B vai resolver o nosso problema. Eu não acredito nisso. Eu acho que existem coisas muito mais profundas a serem mudadas e que, independente de quem está lá esquentando a cadeira, não vai fazer diferença, né? Pode ser menos pior de um jeito e mais pior do outro, né? Mas, enfim, não tenho essa intenção aqui, né? Mas eu vou colocar aqui uma coisa interessante, ó. Entre junho de 2023 a junho de 2024, 68 bilhões de reais foram gastos em apostas na internet. Isso, né, entre 3 a 2 anos atrás. Em 2025, ocorreram cadastro de 17,7 milhões de apostadores e o gasto médio mensal de R$ 164 por mês. A coisa é tão brutal, né, que a mesmo nível de Secretaria de Receita Federal, no Ministério da Economia foi criado, sei lá se agora chama Ministério da Fazenda, foi criada uma Secretaria de Prêmios e Apostas. Então nós temos burocratas do governo que tratam só de bets, só de apostas, só de essa cultura da aposta, né? Então você vê 17,7 milhões, é o quê? É um pouco abaixo de 10% da população que está envolvida com apostas, né? Então não dá para levar a sério isso aí, né? Nós somos um país perdulário, não dá para a gente culpar apenas os governantes, né? E aí é o seguinte, a última publicação, né, fui fazer uma pesquisa para fundamentar o que eu estou falando aqui, né? Você pode pesquisar depois e validar, não precisa acreditar em mim. A última publicação dessa secretaria foi dia 29 de setembro de 2025. Então há quase um ano, né, esses dados, eles não são publicados mais e Copa do Mundo, eleição, toca o pau aí.
Imagine quanta gente que está apostando em Copa do Mundo agora e que essas estatísticas talvez lá em 2029 a gente vai ver, né? Então, Copa do Mundo é uma baita de uma distração. Ah, que bom, o Brasil ganhou. Daqui a pouco passa um helicóptero aqui em cima para ver quais são as necessidades da, da minha região aqui, né? E dizer o que nós precisamos. Toda vez que eu pago uma guia de imposto, também passa um helicóptero ali, eles vão ver qual rua que precisa ser consertada. Né? O pessoal vai lá no hospital ver o que está faltando para fazer o bom uso do imposto. Né? Então, 2 trilhões arrecadados aí, né? 2 trilhões de reais arrecadados antes do semestre terminar, mostra que a gente vai ter todo o retorno de saúde, educação e segurança. A gente sabe que não vai acontecer. O Brasil, ele... né? E não é que se torne um hábito falar mal do Brasil, né? Mas a gente tem que analisar as coisas como são, não é o que eu desejo, como elas são. Nós temos aí, eu acho que, eu ouso dizer que depois da eleição é quando a gente vai começar a ver a coisa apertar, né? Os dados começarem a fluir, passou a euforia da Copa do Mundo, da eleição, todo mundo já brigou com os parentes por causa do político A, político B. Daí que começa a vir, de repente, uma inflação de alimentos, correção de preço de energia, combustível, né? Então, assim, num cenário desse, eu vou embora, né? O problema é que hoje não tem mais portas assim para você sair, né? A pessoa que está saindo do Brasil hoje, com base forte, ela se preparou para isso 5 anos atrás. Né? Não é agora que ela acordou de manhã e disse, vamos pegar o passaporte aqui, vamos para o aeroporto e vamos embora. Né? E o cenário econômico lá fora, ele também não é assim maravilhoso. Né? Existem uma série de... Você veja o caso aí da Europa, que você não pode... O governo proibiu as pessoas de usarem ar-condicionado. Né? A coisa é tão brutal que, em termos de pessoas que vêm né, a desviver, né, ocorre mais desvivimentos na Europa por calor do que por armas nos Estados Unidos. Né? Por outro lado, os Estados Unidos têm uma crise grande com drogas, né, e tal. Então, não existe hoje um lugar perfeito que eu vou sair daqui, vou me esconder ou vou para a utopia, né, que vou ter conforto e segurança e tal. Todos os países estão com problemas. Né? Não quer dizer que a gente tem que se conformar com as coisas, mas uma das coisas que você pode fazer, obviamente, é ter um pouco de prata para se blindar. Né? As outras medidas cautelatórias aí vai da sua realidade e da sua região. Né? E é isso. Então, a minha perspectiva é que a inteligência artificial, a tecnologia em si, né, ela resolve problemas. Mas talvez a forma com que esse problema estaria sendo resolvido, ela está sendo explorada economicamente de modo errado, né? Ou que não vai dar... Existe uma expectativa, né? Você coloca lá, aplica um investimento e você espera que ele dê um retorno, porque foi prometido para você que foi dar um retorno, né? E pode não ser, e aí quem sai primeiro são a galera são as pessoas que têm informação mais privilegiada. Né? Vídeo que aconteceu com o Bitcoin. Isso aqui talvez incomode algumas pessoas, porque eu não entendo de Bitcoin, eu não entendi ainda Bitcoin, eu vou estudar. Mas essa história do Michael Saylor lá com a MicroStrategy, ele falou meses atrás que eles não são um negócio de venda de Bitcoin, eles estão comprando e tal. Então ele captou muito dinheiro, né, das pessoas, as pessoas investiram para ele comprar Bitcoin, e daí o Bitcoin começou a cair. E aí ele teve que vender certos Bitcoins para manter a máquina girando, né? E daí ele disse, algumas semanas atrás, que ele falou para você não vender o teu Bitcoin, não que ele não ia vender o dele. Então são discursos que, conforme a realidade bate, aí você vê quem é que foi o espertão da história e quem foi o otário, né? E por mais que, daí agora, de novo, né? A gente faz uma crítica ao Bitcoin, geralmente a receptividade é você ainda não entendeu o Bitcoin, vai estudar com o Bitcoin. Mas o Bitcoin tem o quê? Seus 10, 12 anos,
Qual o problema que o Bitcoin resolveu comparado a IA? Né? Ah, porque quando entrarem os investidores institucionais, quando tiver a adoção em massa, vai voar, vai para 1 milhão, vai para o infinito, alta infinita. Quem lembra do alta infinita, né? Pô, a IA aí em 3 anos, quantos problemas ela já resolveu, quantas transformações ela já implementou. Então você vê, essa aqui é uma tecnologia que vai prosperar, né? Já o Bitcoin, ele continua na promessa de resolver problemas que não, talvez nem existiam. Mas o que ele ajudou foi as pessoas a entender, a se adaptar a um dinheiro digital, a pagar com QR Code, né? E foi o que foi de fato o precursor para as moedas digitais. Não acreditem em discursos que não vai ter moeda digital, CBDC e tal. Eu vou fazer um vídeo sobre tokenização que vai mostrar para vocês que o Bitcoin foi de fato o que abriu o caminho. Embora o protocolo, por exemplo, do Pix, o modo do Pix operar já existia em 2012. O Pix ele não é uma tecnologia brasileira, né? Ele é algo, vamos dizer assim, que já existia no Bank of International Settlements em 2012, ISO 20022. Então nós não estamos vendo algo novo agora porque surgiu, não. As coisas são liberadas devagarzinho, né? A faca entra devagarzinho, não muito rápido. E essa é a perspectiva que eu quero colocar para vocês aqui hoje. Então eu agradeço o tempo de vocês. Eu pretendo então fazer o vídeo sobre tokenização. Precisa, né? Eu tenho que verificar algumas informações para não falar groselha. Talvez eu faça hoje ainda, né, dia 13 de julho, de noite, ou na próxima semana. Mas antes de acabar aqui, aproveitando o gancho, né, caso eu não faça o vídeo sobre a tokenização hoje à noite, existe sim a expectativa que amanhã os Estados Unidos tomem alguma atitude em revalorizar o ouro perante o dólar, definir quantos dólares vão ser uma onça de ouro e tal. Bonds de ouro, né, títulos de ouro. Existe alguma expectativa que sim. Eu vou dizer assim, eu pessoalmente eu não acredito que vai ocorrer. Alguns vídeos atrás eu falei que é um boato, que isso poderia acontecer. Mas eu não tenho assim essa convicção, não acredito, porque parece bom demais para ser verdade, né? E mesmo que seja bom demais para ser verdade, isso ainda implicaria que alguém ia acabar perdendo em algum lugar. Então não acho que é interesse de certos grupos implementar isso. Mas, se for implementado, vai ser associado a algum tipo de tokenização, né? Tokenização basicamente é como se tudo que você tivesse, inclusive você, como pessoa, se tornaria um token, né? Uma ficha, como se fosse uma ficha de ônibus. Você tem um tagzinho, né? Uma etiqueta, você está etiquetado. E aquilo passa a ser negociado de maneira virtual ou dado em garantia de pagamento, porque de certa forma você já é tokenizado, né? O teu CPF é o número da tua etiqueta e você é dado como garantia de pagamento dos juros do título do Tesouro do Brasil. É o seu trabalho que garante, que dá a fiança que o governo vai conseguir te extorquir o suficiente para pagar juros de dívida, né? E aí o que sobrar, as outras necessidades sendo alimentadas, só de modo que você continue sendo milcado, né? Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e até breve. Tchau, tchau.